Ouvintes do Empreendedor em Ação, nessa quinta-feira estamos aqui, mais uma quinta-feira, às 18 horas, na Rádio Universitária. Toda semana nós temos um programa novo para você. Aqui é um espaço em que a gente traz notícias, conhecimento, mini mentorias, mini consultorias, a gente traz histórias de superação para que você possa ter cada vez mais insights, mais informações, possa aí se animar também com os cases de sucesso, aprender, né, com aquelas pessoas que passaram aí pelos espinhos, quem sabe, para que você possa cada vez mais crescer na sua trajetória empreendedora. Antes de começar o nosso programa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor, pelo apoio cultural à nossa programação. Se você quer ser um apoiador cultural, você pode me chamar lá no Instagram, @ariane_reinventa. Você pode também mandar um e-mail para o empreendedoremeaçãomoc@gmail, inclusive com sugestões de temas, tá? Pode elogiar também, viu, gente? Inclusive, elogio a gente gosta bastante. Pode mandar, Paulo, bastante e-mail elogiando o programa. E se vocês quiserem também, né, fazer alguma crítica, pode mandar também, que a gente aceita a crítica, viu? Olha só, a gente vai falar hoje com a Letícia Novato. Ela é formada em Direito pela Unimontes, mais uma filha da casa aqui, né? Os filhos da casa sempre voltam aqui no berço. Ela é sommelier pela ABS do Rio Grande do Sul e fundadora do projeto Mães Unidas. Ela também atua como diretora de responsabilidade social da Câmara da Mulher Empreendedora da CI e há mais de 11 anos se dedica a iniciativas que transformam a vida de mães, mulheres e de suas famílias. Seja muito bem-vinda, Letícia, muito bem-vinda mesmo. A gente já falou um pouquinho aqui, né, de você, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua trajetória. E o que é o projeto Mães Unidas, né, como que ele se tornou o maior grupo materno do norte de Minas e essa trajetória, né, de como que foi essa criação. Eu que agradeço o convite, estou aqui me sentindo muito honrada. As Mães Unidas é um projeto que une mães e mulheres, né? Também mulheres, porque boa parte do nosso trabalho convida também as mulheres que não são mães a estarem com a gente, para que a gente possa, através dessa união, transformar esse pequeno espaço do mundo, né, que é nosso, o norte de Minas, para melhorar as nossas vidas e a vida das nossas famílias. O crescimento para chegarmos onde estamos hoje, ele adveio desse trabalho, né? São 11 anos de história, com muita verdade, fazendo acontecer em vários locais da cidade, né, em várias vertentes: empreendedorismo, saúde mental e emocional, saúde física, direito de mãe, de criança, educação, né? E eu acredito que onde há verdade, onde as pessoas sentem que elas são acolhidas, esses trabalhos, esses ambientes, eles crescem organicamente. E foi isso que aconteceu com as Mães Unidas, né? Eu cresci vendo a família paterna do meu pai se movimentar politicamente, né? Você conhece minha história, sabe que eu tenho tios, inclusive, que foram presos e torturados pela ditadura, porque militavam na época, né? Eu lembro que minha tia me levava muito, né, para movimentos populares de rua, com menos de 10 anos de idade, assim, eu tenho memórias nítidas disso. Então, essa vibe, assim, de desejar fazer algo pelo bem social, pela coletividade, sempre existiu, né? Tá no meu DNA. E o trabalho das Mães Unidas começou, como eu disse, há 11 anos, e foi uma construção coletiva com várias mães. Essas mães, ao longo dos anos, foram cada uma tomando uma trajetória diferente, né? Ficou somente hoje ficou somente eu, e hoje eu falo para todas que conheceram as Mães Amigas, que é o nosso antigo nome, que é preciso conhecer as Mães Unidas, né? Porque nós temos um trabalho, uma dinâmica de trabalho completamente diferente. Ou seja, nós somos um novo grupo, um novo projeto, e num futuro, assim, bem pertinho, a gente vai ser também empresa social. Já são quantas mulheres? É @Mães Unidas. @Mães Unidas Democ. Democ. Isso. E já são quantas mulheres hoje lá, Alex? São em torno de mais de 20 mil, assim. Mais de 20 mil. Porque a gente está falando de empreendedorismo social, né? Sim. Que é aquele, né, movimento mesmo, assim, que você utiliza as técnicas de gestão, de inovação para criar um negócio que vai resolver problemas sociais ou ambientais, né? Sim. Em vez de apenas obter lucro.
E aí, no caso do Mães Unidas, a gente consegue perceber que tem um impacto muito positivo, né? Existe uma transformação social mesmo. E aí, quando você vai para esse lado do empreendedorismo, você ainda garante autonomia financeira para essas mulheres, né? De forma que elas consigam também viabilizar a independência financeira, né? Se a gente for pensar hoje, o número de empresas sociais no mundo, gente, estima-se que seja de cerca de 10 milhões, com impacto financeiro significativo e uma rede de mais de 30 milhões de empreendedores sociais globalmente. No Brasil, nós temos mais de 800 negócios de impacto social, que foram identificados em um levantamento do Sebrae e PNUD. E o setor movimentou cerca de 1,7 bilhão em 2023. Então, isso demonstra o quê? O crescimento, né? E a força do empreendedorismo social no Brasil. Ô, Ledes, então você já falou um pouco pra gente tudo, falou um pouco da sua motivação aí para mobilizar essas mulheres, né? E eu queria que você falasse pra gente quais foram os desafios, porque talvez tem muita gente escutando a gente, pessoas que já fazem, né, já tem projetos parecidos, né, já tem projetos que tocam aí esse conceito do empreendedorismo social, mas as pessoas ainda não compreenderam, porque fala-se ainda muito pouco sobre empreendedorismo social, né? O que é, como desenvolver essas perspectivas e tal. E a gente sabe que tem desafios. Então, queria que você falasse um pouco, assim, dos seus principais desafios nesses 11 anos de atuação. Então, eu percebo assim, uma resistência muito grande ao empreendedorismo social, sabe? Então, quando eu falo das Mães Unidas enquanto empresa social, as pessoas querem me convencer, não, por que você não faz uma ONG? Ou por que você não faz uma associação, um instituto? E eu confesso que eu nunca enxerguei as Mães Unidas como ONG ou associação ou instituto. Eu sempre enxerguei realmente como essa personalidade jurídica, empresa social, né? E eu vejo essa resistência, pelo menos assim, a minha história faz parte disso. E aí eu estava escutando um podcast com a Monique Evelyn, e ela fala que ela sofreu a mesma resistência. Monique Evelyn. Ela fez parte do Shark Tank Brasil, inclusive ela é uma mulher negra, né, empreendedora. Ela fez parte do time do Shark Tank Brasil e ela foi como é que se diz? A mais jovem da América Latina a participar do time, né? Então ela disse que no início da carreira, sempre que ela faz, né, ela é investidora anjo, e ela sempre pensou em empresa social e também teve essa mesma resistência. Então, eu acredito nisso, né? Que as pessoas conhecem pouco o conceito. A maioria das pessoas perguntam, e aí, você sabe o que é uma empresa social? A pessoa fala, não, nunca ouvi falar. Então, a falta de conhecimento e a resistência também, quando, né? Por ser algo novo, né? Relativamente novo no mercado. Então, eu sinto essa resistência. E aí, eu queria que você falasse para nós hoje quais são os subprojetos, vamos falar assim, subprojetos, né? Porque o Mães Unidas é um projeto gigante, né? Quais são os subprojetos que você trabalha dentro do Mães Unidas, para quem está escutando, compreenda, assim, a dimensão do grupo, né? E todas as possibilidades que existem nesse grupo disponíveis para essas mulheres que fazem parte e que querem também, né? Estar ali participando das atividades. Então, a gente tem, dentro da saúde mental e emocional, a gente tem Mães Unidas Respiram, que são encontros mensais em que a gente literalmente respira, né? A gente tem a Bruna Felício lá, que é uma mentora nossa, e a Bruna nos ensina como usar a respiração para a gente poder ter qualidade de vida no nosso dia a dia. A gente tem Mães Unidas Se Exercitam, e dentro do Mães Unidas Se Exercitam a gente tem Karatê das Mães Unidas, a gente tem Beach Tennis das Mães Unidas, a gente tem Pilates das Mães Unidas, temos Parkour das Mães Unidas e temos também uma quinta atividade, que é Correndo com as Mães Unidas. Legal. Então, é um projeto que convida as mães a estarem cuidando de si, né, fisicamente. E a gente tem a Mães Unidas Empreendedoras, que também é um projeto que aí tem várias vertentes, não? A gente pega a mão dessa mãe desde o início, ou seja, ela está querendo se formar em alguma coisa. Então, a gente tem parceria com uma universidade que nos cede bolsas online e gratuitas para que a gente possa... Pode falar o nome da universidade, viu? Tá. É a Unopar. A Unopar nos concede bolsas gratuitas e online, então a mãe tem todo, né, estudar gratuitamente e dentro de casa, né, facilita demais para uma mãe.
Até a mãe que já está no mercado e quer receber treinamentos, orientações. Então a gente tem um grupo que a gente se fortalece, que a gente coloca muitas oportunidades dentro desse grupo para que ela possa aproveitar todas, né? Então, por exemplo, essa semana mesmo, esse mês, na verdade, a gente tem 2 encontros, um online e um presencial. A gente tem a rodada de negócios das Mães Unidas, a gente teve feira de negócios. Então, assim, o grupo cresce a cada dia mais. E eu percebo que está crescendo porque as mulheres estão vendo os resultados, né, e estão se aproximando. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque uma mãe empreendedora, ela ganha dinheiro e ela coloca o dinheiro dentro da própria comunidade. A principal, como é que se diz, algo que nos é muito importante, você que é mãe, Ariane, sabe, é a questão de educação dos nossos filhos, né? Uhum. E educação é um investimento local que a gente faz, e é a nossa prioridade. Então, a mãe que ganha dinheiro, ela coloca o dinheiro na própria comunidade. E isso é muito importante para nós enquanto Norte de Minas. É verdade. Inclusive, as mães representam uma parcela significativa das empreendedoras no Brasil, gente. Tem pesquisas aqui de 2024, 2025, indicando que entre 67% e 73% das mulheres empreendedoras são mães, né? Então, a maternidade também é uma forte motivação para o empreendedorismo, uma vez que as mulheres conseguem, né, de certa maneira, flexibilizar mais o tempo, conseguem ter mais tempo com a família, nem que seja levando o menino para o trabalho, o que é uma realidade. Sim. Hoje à noite mesmo vou fazer uma ação, vou levar meus 2 meninos, porque, né, tem dias que a gente tem que fazer isso mesmo. E também independência financeira. Então, muitas vezes sai do emprego formal para conciliar as demandas aí de ambas as vidas, né? Além disso, tem uma pesquisa também que fala que dentre as empreendedoras, 37% são mães que criam os filhos sozinhas, né? O que reforça, inclusive, o empreendedorismo como uma alternativa aí para as mães. Mas voltando aqui, Letes, você falou da questão do projeto com as mães empreendedoras. O Mães Unidas tem 11 anos e desde sempre, você sempre teve esse veio voltado para o empreendedorismo ou é um projeto mais novo? É um projeto mais novo. Em quanto tempo você está trabalhando com esse veio? O Mães Unidas Empreendedoras deve ter pouco mais de 1 ano, que a gente está assim, formalizou uma parte do trabalho para isso, entendeu? A gente conta com o apoio, inclusive, do Sebrae. Nós temos 2 pessoas do Sebrae lá, que é a Joyce e a Maria Fernanda, que sempre que a gente precisa tá lá nos auxiliando. Inclusive, deixo um abraço, um coração enorme para elas, né? Não são mães, olha pra você ver, não são mães, mas assim... esse olhar sensível, esse olhar sensível e a escuta ativa, sabe? Assim, de entender quais são as demandas. Porque a principal demanda da mãe é quem cuida do meu filho, né? A sociedade ainda entende que o cuidar e educar uma criança é exclusivamente o papel da mãe. E isso é uma grande mentira, né? Cuidar e educar uma criança é papel de toda a sociedade. Todos nós somos responsáveis por nossas crianças. Então, quando a gente entender isso, quando especialmente, né, os pais, os homens entenderem a profundidade do paternar, eu acredito que a gente poderá dar passos importantes em relação ao empreendedorismo materno, né? Porque quando tem alguém cuidando do seu filho, né, você consegue trabalhar, você consegue estudar, você ter o seu momento de se cuidar, de se divertir, né? Porque mãe é gente, né? E gente precisa de tudo isso na vida. E gente que gera gente. E gera, né? Importantíssimo, né? Então, a gente, para ter uma vida plena, saudável, a gente precisa disso, né? E a mãe precisa disso. A gente vê aí campanhas como, por exemplo, o Maio Furta Cor, né? Que traz esse olhar para a saúde mental e emocional da mãe, que tem deixado muito a desejar, né? A gente não tem tempo e a gente precisa ter tempo. Verdade. E deixa eu te falar uma coisa. O Mamaço, ele nasce dentro do Mães Unidas ou ele é um projeto análogo, assim? Ele nasce dentro do Mães Unidas. E é bom que você explica para nós o que é o Mamaço, para quem está escutando. E por que eu estou falando do Mamaço? Porque esse ano eu estive no Mamaço e eu achei o formato bem diferente. Porque, inclusive, você deu oportunidade ali para muitas mães e mulheres ali comercializarem seus produtos, né? Eu queria que você falasse o que é o Mamaço, a ideia do Mamaço e por que esse ano foi diferente, né? O Mamaço esse ano fez 10 anos, então 1 década, né? É muita coisa. Então eu me sinto muito orgulhosa disso. Então foi feita uma versão comemorativa dos 10 anos, né? E o Mamaço é um evento internacional que acontece durante a primeira semana de agosto, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, é um evento voltado para conscientizar a sociedade
da importância que é ela apoiar uma mãe que deseja amamentar, né? Então, existem, assim, várias ações que mostram, pesquisas que demonstram, que provam que uma criança amamentada vai ser um adulto funcional, mais equilibrado, né? Que vai ter tudo mais fácil. Até a alfabetização da criança, quando ela é amamentada, gera impacto, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, conscientizar sobre os benefícios e do quanto é importante. Muitas mulheres deixam de amamentar os seus filhos porque não tem apoio, né? Porque não tem leite, não tem apoio, né? E a gente precisa falar sobre isso. Então, Mamassa é esse evento de conscientização. E aí, esse ano você fez diferente o formato porque você conseguiu... Você praticamente fez uma feira de negócios junto. Foi uma feira de negócios. Na verdade, aquela feira acontece também quando eu fazia na Praça Doutor Carlos. Né? A gente tem empresas parceiras no projeto e essas empresas sempre montam ali um espaço delas para que elas possam falar sobre os seus negócios. No Mamasso, cada uma traz a sua expertise, né? Então, por exemplo, a gente já teve ali uma escola de digital, né? Que foi falar sobre educação digital para crianças. A gente já teve ali o Gessandro, que é mastologista, e foi falar sobre como que a amamentação previne o câncer de mama, né? Então, assim, a gente sempre tem um parceiro que vai levar um pouco da sua expertise para falar lá e acrescentar ainda mais no movimento. E aí, se você quiser ser um parceiro do Mamasso do próximo ano, já pode chamar a Letícia lá no @Mães Unidas de Moc, não é isso, Letícia? Exatamente. Fazer contato com a Letícia. Esse ano você teve quantas empresas parceiras no Mamasso? Ixi, agora você me pegou. A gente tem várias parceiras que são perenes, né? Tipo assim, estão sempre lá. No Mamasso a gente teve, assim, só do Mamasso acho que a gente teve 7, não lembro direito. A gente conta também com o apoio dos hospitais, né? Arotorinho e HU, que tem o banco de leite, o posto de coleta. Então as equipes do banco de leite e do posto de coleta vão lá para poder também orientar gestantes, lactantes e tirar qualquer dúvida que a família, os amigos, né, que rodeiam essa mulher tenham também. Pois é, muito bacana esse trabalho, gente. Se você ainda não conhece o trabalho da Mães Unidas, já segue lá, @Mães Unidas de Moc, né? Fique por dentro, chama a Letícia lá. Lá também tem as agendas do que é realizado todo mês, quais os dias, como é que você faz para se inscrever. Tá tudo lá no Instagram da Mães Unidas de Moc. E olha só, Letícia, fala pra gente um pouco também dessa rodada de negócios, né? Qual que é a proposta desse formato e o que as participantes podem esperar dele? A rodada de negócios é uma dinâmica, né, que foi criada pelo Sebrae, né? Vou explicar a dinâmica assim certinho, porque muita gente também nunca participou. Sim, importante. Você se senta numa mesa com mais 3 ou 4 pessoas e cada pessoa tem, 3 a 5 minutos para falar sobre o seu negócio, né? Depois que todo mundo se apresentou, todo mundo se levanta, vai para outra mesa com outras pessoas para poder se apresentar novamente. Então, chega no final da noite, você conheceu e passou a ser conhecida de muitas outras empresas. E isso gera muita parceria, né? Acaba que você estende o seu leque de clientes. E é uma dinâmica que o Sebrae já percebeu que surte muitos resultados, né? É um network positivo, né? Muito positivo. A gente fez a primeira rodada das Mães Unidas em abril e as empresas, todos os meses, elas se unem para poder estender esse relacionamento, né, de negócio, de amizade, e a gente acaba completando. Então, acaba que o resultado, ele se estende ao longo dos anos, né? Basta você, então, porque depois da rodada eu criei essa dinâmica. Gente, vamos nos organizar para nos reunir todos os meses, e aí as próprias empresas organizam os encontros, entendeu? Entendi. Para que, tipo assim, vai ser na sua empresa. Então é orgânico, né? É orgânico. Inclusive, dia 19 agora, a gente teve um evento organizado. Então, em outubro, a gente vai ter um outro evento organizado pelas empresas da rodada. Então, em outubro, a gente vai ter a próxima rodada. Inclusive, as inscrições vão até dia 30, tá? Não deixem de se inscrever. Então, gente, hoje é 25, você tem 5 dias para fazer essa inscrição. Exatamente. Tá no link da bio lá do Mães Unidas? Sim, é só mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Tem o link do meu WhatsApp tá na bio. Tá na bio lá. Então, @Mães Unidas de Moc, lá na bio tem o link com o WhatsApp da Letícia. Se você quiser participar,
você manda para ela uma mensagem. Lembrando também, né, Letícia, que tem um número de participantes aí, né? Tem um número de participantes, infelizmente. Então, corre. Corre agora e já entra lá, se você tiver interesse, já faça inscrição. E é bom ressaltar, Ariane, é o seguinte, tudo nas Mães Unidas tem um valor social, né? Para que você possa realmente participar, né? Então, tem muita coisa que a gente faz que é gratuita. Inclusive, por exemplo, o parkour é gratuito e é para a família inteira, não é só para criança. É para a mãe e para o pai também. É uma interação familiar, né, de conexão familiar. E tem outras coisas que têm valor social. Isso porque a gente tem empresas parceiras que fomentam, né, que pagam o restante desse trabalho. Então, eu quero, com as Mães Unidas, o quê? Oportunizar para que mães que não têm oportunidade de participar de outras rodas, por exemplo, outras rodadas eu paguei, a última era de R$150, né? E a rodada de negócio das Mães Unidas é menos da metade desse valor, né? Então a gente precisa mesmo oportunizar para essas mulheres. Então eu quero que você, que é mãe empreendedora, que não tem oportunidade de estar em determinados ambientes, eu quero com as Mães Unidas criar esse ambiente em que você vai estar lá, né? Então, na rodada de negócio, inclusive, a gente vai ter espaço kids, né? Eu não tenho com quem deixar meu filho, então você vai deixar o seu filho no espaço kids da rodada de negócios para que você possa fazer negócios, né? O seu filho não vai ser empecilho, o seu filho vai ser motivação. E aí a gente está falando de responsabilidade social. Então, e você está falando que tem eventos aí que são gratuitos, né? Então faz muito sentido para as empresas que querem apoiar essa causa, né? A causa das mães, a causa das mulheres, possam também fazer uma parceria com você para que você possa oferecer mais coisas nesse sentido, né? Essa questão do espaço Kids, ela é essencial mesmo, né? Porque assim, às vezes a gente deixa mesmo de fazer muitas coisas, não é porque a criança está te impedindo de fazer nada, é porque são as responsabilidades do dia a dia mesmo que a gente precisa, né? E é por isso, Ari, que a sociedade tem que se conscientizar disso. Entendeu? Sim. Porque a responsabilidade não pode ser só nossa. Com certeza. Essa frase de quem pariu, Mateus, que o balance é completamente cruel com mães. Mas a gente está lembrando até dessas mães que são solteiras. Por exemplo, 37% de 67% que empreendem é muita mãe solteira, né? Muita mãe que não tem o que o cara não tem rede de apoio, etc. Não tem rede de apoio. Não, mas eu não falo nem do pai, eu falo enquanto sociedade mesmo, enquanto governo, política, criar espaços coletivos para acolher essa criança enquanto a mãe tem que trabalhar. Mais CMEs integrais, né? Porque a gente vê, por exemplo, assim, eu vejo lá as minhas colaboradoras, por exemplo, já aconteceu muito de eu perder às vezes uma colaboradora porque ela não tem a rede de apoio e ela também não conseguiu a vaga no CMEI que a criança pode ficar o dia todo ali, né, em tempo integral no CMEI, que para ela já é uma dor, ficar longe do filho o dia inteiro, né? E você ainda não ter o espaço, que você vai ter uma confiança, né, para a criança estar ali, para ter uma alimentação, para ter o cuidado, também é bem complexo. Verdade, e é isso, né? A maior dor e principal dor de uma mãe é quem fica com meu filho. Porque nós queremos trabalhar, nós queremos também que os nossos filhos sejam bem cuidados, né? Então, há como aliar isso? Há como aliar isso, sim. Basta ter vontade social e política. E me fala uma coisa, Lécia, por que você acredita que esse tipo de encontro, por exemplo, esses encontros que você tem gerado, são essenciais para as mães empreendedoras? Principalmente esses que nasceram da rodada, que você falou que eles já são orgânicos, né? As próprias empresas que participam, elas mesmas já estão gerando esses encontros, que eu aposto, logicamente, né, que essas empresas entenderam, né? O fluxo, né, que isso gera em termos financeiros, de reconhecimento de marca, também a gente não pode falar só de grana, né? Tem a coisa do reconhecimento da marca. Sim. E da responsabilidade social que é gerada, né? Eu acredito que as redes sociais tenham alcançado o tamanho que elas têm hoje, mas elas não são tudo, né? Então, relacionamentos pessoais se dão pessoalmente. E por isso que a rodada é a apresentação do terreno e do plantio. Mas é preciso regar, e é por isso que é importante continuarmos com encontros presenciais, né? E algumas vezes online, para a gente poder estreitar esses relacionamentos. Então, parcerias se formam também assim, e elas são muito importantes se a gente quer crescer enquanto empreendedoras. Então, eu acredito que se encontrar, continuar se encontrando, é continuar regando aquilo que a gente plantou naquela noite da rodada. Entendi. Não, massa demais. Eu quero que você fale um pouco mais sobre a questão da rodada.
sobre esse network e também dos impactos concretos que essa rodada ela pode gerar. Eu queria que você trouxesse alguns cases para nós, mas nós vamos fazer esse segundo bloco. Porque agora o primeiro bloco andou rapidinho, já acabamos aqui o nosso tempo de primeiro bloco, e aí no segundo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então você que está escutando a gente aí, ó, que sabe, tem aquela amiga, né, aquela amiga que é uma mãe empreendedora, ou que quer empreender, tá aí, ó, aspirante do empreendedorismo, indica esse programa para ela, porque com certeza vai ser incrível, né? Pode ser aí uma chave transformadora na rotina e nas coisas que ela vem construindo para a vida dela, tá? Esse programa, gente, ele fica disponível no término dele lá no nosso canal no YouTube. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, inscreva-se lá, Empreendedor em Ação, clica no sininho. Toda semana você recebe a notificação dos conteúdos novos que vão entrando lá no nosso canal. Quando a gente termina o programa aqui, ó, de imediato, esse programa já fica disponível lá para você escutar na íntegra. Lá também você fica conhecendo os nossos entrevistados, as nossas entrevistadas. Lá você vê a nossa caneca linda, que é a Empremix, né, dá de mimo aqui para cada empreendedor. E eu quero aproveitar falando da Empremix, né, que é uma gráfica que faz serviços rápidos também se você precisar e apoia culturalmente o nosso programa, é a Rádio Universitária. Agradecer ao nosso patrocinador, o Credinó, o Cicobi Credinó, que é essa rede de cooperativas incrível aí, que colabora com a trajetória do empreendedor, que oferece possibilidades aí de crescimento, oportunidades no mercado. Falar também e agradecer da Novais Empreendimentos, que é uma empresa que vem construindo não só em Minas Gerais, mas também no estado da Bahia e avançando para outros estados, né? Lá você faz um contrato que realmente vá colaborar para que você fique de cabeça fria enquanto seu imóvel está ficando pronto. Eu vou dar até essa ideia de slogan para Gustavo. E eu quero agradecer a Cris Joias, né? E a Classic Men's Club. Na Cris Joias você vai encontrar joias, relógios, semijoias. Você vai encontrar também a possibilidade de ser uma atacadista de semijoias na loja da Rua Dom Pedro II 86. E a Classic Men's Club, que veste calço melhor estilo aí dos homens, né? E também a Fadenó, que nos dá essa oportunidade de estar aqui com esse programa na Rádio Universitária. Quero lembrar vocês de me seguir lá no meu Instagram, @ArianeGaldino_Reinventa. Lá você encontra conteúdo para lideranças femininas, para lideranças de modo geral, sobre empreendedorismo, eventos que acontecem na nossa cidade, na região. Tem também a parte dos trabalhos voluntários que eu faço com a Federa Minas Mulher, com a Câmara da Mulher. Então tem sempre alguma coisa interessante lá para você. E também tem falando da nossa programação semanal aqui na Rádio Universitária, do Empreendedor em Ação, que vai ao ar toda quinta às 18 horas. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Cicobi Credinor.
A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção! Você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Vamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então com mais Empreendedor em Ação aqui na Rádio Universitária, esse programa que acontece toda quinta-feira às 18 horas. Aqui você já sabe, nós trazemos para você, que é empreendedor ou que almeja empreender no seu próprio negócio ou na sua carreira, informações, casos de sucesso, dados e muita dica bacana, gente. É mini mentoria, mini consultoria. Toda semana tem um programa interessante aqui para você. Antes de começar, claro, agradecer os nossos patrocinadores, ao Sicoob Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Crijóis, a Classic Men's Club e a Fadenor, pelo apoio cultural aqui ao nosso programa. Hoje eu estou falando com Letícia Novato, ela que é formada em Direito pela Unimonte, sommelier pela ABS Rio Grande do Sul e fundadora do projeto Mães Unidas. Ela também atua como diretora de responsabilidade social da Câmara da Mulher Empreendedora, da CI, e há mais de 11 anos se dedica a iniciativas que transformam a vida de mães, mulheres e suas famílias. E aí, gente, no primeiro bloco nós falamos sobre todo esse projeto, né, que já tem 11 anos já de atuação e tudo que ele inclui, porque tem vários subprojetos dentro desse projeto gigante. E se você perdeu um pedacinho do nosso programa, não se preocupe, quando a gente terminar aqui, você pode escutar na íntegra lá no nosso canal no YouTube. Só jogar lá Empreendedor em Ação, clicar no sininho, se inscrever e ouvir o programa na íntegra, né? Mas voltando aqui, Letícia, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a proposta, né, do formato, da rodada de negócio e também o porquê que esse encontro é essencial para as mães empreendedoras, né? E eu queria que você falasse um pouco, assim, além desse networking, que aí a gente fala de um network positivo, né? Que tá construindo alguma coisa, né? Que a gente tem que separar as coisas também, né? Às vezes você vai ali no espaço, você bate um papo, você não tem, né? Não rende, não tem uma continuidade, enfim. E isso, às vezes, é até um banho de água fria naquele empreendedor que espera ir no espaço para criar conexão e acaba não criando, né? Mas não é o caso da Mães Unidas. E eu queria que você falasse, assim, de impactos concretos, por exemplo, que essa roda ela pode gerar para quem participa. Você pode até citar pra gente cases aí de sucesso, essas mães, né? Que eu sei que tem muitos. O maior impacto que eu vejo é dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? E quanto mais você estende sua cartela de clientes, de relacionamentos, né? Quanto mais treinamento e conhecimento você obtém, mais chances você tem de vender e de crescer, né? Eu quero é mãe ganhando grana, gente. Mulher, quando tem dinheiro, foi o que eu falei, ela investe na sociedade em que ela está inserida, né? E eu vou contar um segredo para vocês, empreendedores. Mãe, ela não vai numa plataforma de pesquisa e pergunta bombeiro hidráulico em Montes Claros, pediatra em Montes Claros. Ela vai nos grupos de WhatsApp de maternidade ou nas páginas de maternidade, nas redes sociais, e pergunta para outra mãe, quem você conhece? Quem prestou serviço para você? Eu recebo muito assim, Letícia, as Mães Unidas têm parceria nesse ramo, né? Então, seja parceiro, parceira, né, de grupos maternos. Temos vários pela cidade, Mães Unidas não é o único, né? E, Letícia, está falando de outros grupos? Estou falando de outros grupos, onde quer que vocês estejam, por favor, apareçam, né? As Mães Unidas têm, assim, parceria de anos com uma clínica pediátrica e ela continua parceira porque ela tem retorno, e ela tem muito retorno, né? Recentemente inaugurou uma drogaria nova aqui na cidade,
Eles fizeram parceria com o nosso projeto e estão com um retorno incrível, né? Uma outra mãe fez parceria de 1 mês para o Mamaço. Ela tem serviço de lavagem de carro, de estofados e tudo mais. E ela recebeu o que ela investiu e mais de volta em menos de 1 mês. Antes do Mamaço acontecer, ela já tinha recebido o investimento dela de volta. Legal. Entendeu? Então, assim, a potência dos grupos, como são as Mães Unidas, empreendedores ousem e descubram. Sabe? É você vivenciar, é você perguntar para essas empresas que já estão, né, aí há anos com a gente e descobrir por que elas continuam há anos com a gente. Eles com certeza têm retorno, têm visibilidade e é preciso que as empresas descubram essa potência da maternidade que nós somos. E assim, a gente não pode deixar de falar, né, Les, essa questão desse impacto econômico e social, né, que a gente entende que as empresas lideradas por mulheres geram, né, porque mulheres geram empregos, principalmente para outras mulheres, não é isso? Sim. E contribuem para a geração de renda, impulsiona a economia local, nacional. A gente entende também que as mulheres, elas trazem novas perspectivas, porque a abordagem mulheril, né, relacionada a desenvolvimento de produto, de serviço ou de processos inovadores, também é um olhar diferente, porque você tem aí uma sensibilidade, né, que é inerente ao comportamento feminino, né? Além disso, os negócios liderados por mulheres, eles também fortalecem as comunidades e geram esse impacto social como na educação, na saúde, né, na economia criativa, porque geralmente as mulheres priorizam responsabilidade social e sustentabilidade. Isso não sou eu que estou falando, tem várias pesquisas, né, que falam sobre isso e trazem esses dados para nós, que eu acho importante a gente frisar aqui, até para embasar, né, o porquê de ter um grupo movimentando mulheres mães empreendedoras. Bom, eu queria que você falasse para nós sobre... Você já falou de alguns desafios, mas assim, quando você está lá no grupo e você tem essas mães que você encontra nesses movimentos que você faz lá, até mesmo de gerar bem-estar para elas e tudo, e essa mãe decide empreender, quais são os maiores desafios assim, que se apresentam, né, que você escuta? Porque às vezes algumas mães estão aqui nos escutando e às vezes ela acha que só ela está passando por aquilo ali, né? E essas redes de apoio, elas servem para isso. É para a gente escutar, ativar a escuta, né? Escutar o que o outro está passando, como é que o outro está passando, está fazendo para contornar aquilo ali, né? Então, o que você traz para nós, assim, de acepções que você recebe e que você também gera em cima disso? Então, maior para mim, eu já falei, né? Quem cuida do meu filho, enquanto eu arrumo tempo para fazer o que eu tenho que fazer enquanto empresária, enquanto mulher, enquanto ser humano. E eu vejo também uma questão muito importante, a questão da autoestima. A autoestima das meninas é roubada muito cedo delas, né? E eu vejo, por exemplo, essa lei da florescer da autoestima, né? Que a Câmara da Mulher, né, acabou de... inclusive com uma força gigante sua aí, eu percebo que é muito importante, porque a gente precisa resgatar essa autoestima, né? Às vezes a gente olha para o nosso negócio como um negocinho. Eu estou complementando a renda lá de casa, sabe? A gente não vê a potência do nosso próprio trabalho. A Ana Fontes uma vez falou sobre isso, né? Que ela foi fazer um pedido de orçamento e aí os homens apresentaram um orçamento tipo de R$1.000 para entregar em 2 semanas. As mulheres apresentaram um orçamento de R$500 para entregar em 1 semana. Ou seja, a gente não consegue dar valor para o nosso próprio trabalho e isso é por uma questão de autoestima. Então, a gente precisa fomentar muito o florescer da autoestima dessa mulher para que ela possa sentir a sua própria potência, né? Nós somos potentes, a gente só precisa acreditar nisso, né? Se você acredita, você vai além. Então, eu acho a questão da autoestima muito importante também. É um entrave muito grande e que a gente precisa trabalhar. Eu falo assim, desde quando eu comecei a trabalhar com grupos de mulheres, né? Foi lá com o Sebrae delas ainda. O Sebrae delas estava formando os grupos, né? Fizeram toda a mentoria para as mulheres que foram chamadas para poder ser embaixadoras do Sebrae delas, enfim. O que eu comecei a perceber nos lugares onde eu palestrei, que eram dessas, assim, cidadezinhas pequenininhas, né?
eu tinha 40 pessoas na plateia, a 120. Eu cheguei a ter 150 pessoas. 150 pessoas, sim, 150 mulheres, né? Ouvindo as palestras, né? E geralmente eu levava o meu caso. E levava o meu caso da minha mãe, né? Assim, para mostrar que teve que ter um esforço muito grande, né? Uma energia muito grande, imbuída ali nos nossos sonhos, nos nossos projetos, para a gente conseguir fazer com que a coisa acontecesse. E aí, quando eu vi essas mulheres, depois assim que acabava a palestra, muitas vinham conversar comigo e tudo, eu vi assim todas as possibilidades que elas tinham, né, de vida. E é como se tivesse assim, ela ali, o sucesso a 10 metros dela, mas esses 10 metros não era como é que fala? Terra plana, não. Era um abismo. Porque nesse abismo estava enterrada a autoestima dela, né? Então ela não tinha autoconfiança suficiente, ela não se sentia segura. Então, é por isso que eu acredito muito nas redes, porque eu acho que as redes, elas trazem essa segurança para a mulher e essa possibilidade dela tratar a autoestima dela e a autoconfiança dela, né? Eu aprendi muito isso com a Ana Fontes, né, que é a criadora da Rede da Mulher Empreendedora, que é uma mulher incrível, que tem aí, eu acho que agora já tem uns 15 anos que a Ana Fontes trabalha com isso, né? Um projeto desenvolvido assim que hoje o Brasil inteiro conhece, fora conhece. A Ana foi para Forbes já, né? Ela já tirou muitas mulheres de vulnerabilidade, também situação de abuso, que conseguiram encontrar essa autoestima aí que muitas vezes a gente acha que não é um problema, né? Ou então eu ainda tenho que escutar, por exemplo, o seguinte: tem muito mais coisa que as mulheres precisam do que um projeto de lei sobre autoestima. Né? E escutar isso às vezes até de uma outra mulher que ela não entende ainda o processo, ela não compreendeu o quanto aquilo é importante, Ari, né? Ou ela está replicando um discurso, sim, né, machista que ela escutou e tudo, e que a gente precisa ir quebrando essas barreiras e quebrando e modulando isso, né, e apresentando essas ideias. Então, desde sempre, já tenho uns 8 anos que eu trabalho com a causa feminina, e assim, é o que eu mais percebo, né, é essa autoconfiança, assim, de acreditar em si e falar assim, eu posso, eu consigo. Porque nós precisamos trabalhar isso nas meninas, né? Meninas fortes, mulheres fortes. Menina com 4 anos, as pesquisas mostram. Meninas com 4 anos de idade, elas deixam de sonhar. 4 anos. É muito cruel isso, né? Elas deixam de acreditar que elas podem ser empresárias, que elas podem ser astronautas, né? Meninos com 9 anos de idade, eles já entendem que na dinâmica social, eles são mais bem tratados que as meninas. Então, é desde muito cedo que isso acontece. Então, você chega para uma mulher de 30, 40 anos de idade, ela já tem 30, 40 anos de experiência, escuta, e que, né, a autoestima dela vai sendo minada, né? Então, é importante, sim. Gente, uma pessoa com autoestima, ela vai voar. Ela vai voar. Se ela tiver em rede, aí que ela vai alçar voos ainda mais altos, né? Então, é importante. As pessoas, quando dizem isso, elas não sabem dessas pesquisas. Elas não têm essa consciência, sabe? Assim, de entender por que é tão importante trabalhar a autoestima feminina. E também tem uma visão, né, Lécia, essa questão da autoestima, como se a autoestima fosse algo para um espaço de privilégio, né? E não é. Não é. Cuidar da autoestima não tem que ser algo para quem tem privilégio social. Tem que ser algo para qualquer um que pode, né? Especialmente quem está lá na periferia, justamente, né? Que não está... de vulnerabilidade. Exatamente. Não é? E assim, gente, autoestima é cortar um cabelo, gente. É fazer uma unha. É você escutar uma palavra ali que vá te trazer certa motivação no seu dia a dia, sabe? E tudo isso está relacionado à autoestima. Tudo que te leva para o bem-estar é a prática de um esporte. Né? É você se enxergar de outra maneira, é você se comportar de outra maneira a partir de um conhecimento que você teve. Então tudo isso a gente está falando de autoestima, que inclusive é base para várias políticas, né? Políticas femininas que alçam aí a questão da dignidade, da saúde, da educação e do que a gente fala hoje, enfrentamento à violência, né? Porque ela é que vai curar, inclusive, mulheres que sofreram abuso ou sofreram violência, né? Eu percebo a autoestima também como assim, esse espaço de cuidado que a gente gera para essa mulher, ela começa a se enxergar porque ela tá vendo que ela está sendo enxergada, sabe?
Assim, existe um lugar no mundo em que eu estou sendo bem tratada, em que as pessoas estão me escutando, em que as pessoas estão... É um espaço aberto para mim. Tá? Eu nunca tive isso. Que legal isso. Então, eu sou merecedora, se eu mereço, sabe? É se sentir... Autoestima é você se enxergar a sua potência através, né? Porque a gente fala, mas tem que nascer de dentro. Mas isso não nasce de dentro sem semente, não, gente. Sabe? A gente precisa plantar a semente, a gente precisa regar essa semente, cuidar dessa semente e ver essa mulher florescer. Achei o nome da lei, inclusive, genial, sabe? Assim, porque realmente a gente tem que fazer florescer dentro dessas mulheres a autoestima que nós temos, porque temos o espaço de privilégio, mas não cabe somente dentro desse espaço, mas especialmente dentro de espaços em que há abuso, em que há violência. A mulher, ela deixa de sair do abuso e da violência porque ela não tem autoestima, porque ela acha que é aquilo ali mesmo que é pra ela, né? Então, quando ela percebe, não, peraí, tá errado, eu tenho que ser amada. E se eu não tô sendo amada aqui, eu vou sair. Mas ela primeiro tem que se amar pra saber isso, né? Justamente. E para empreender, a gente também precisa dessa força. Exatamente. Né? Dessa convicção de que eu posso. É aquela coisa de se enxergar do mesmo tamanho, né, do outro que você acha que está fazendo muito, que tem muito sucesso nas coisas que faz. Eu queria que você compartilhasse para nós um caso inspirador de transformação, assim, de dentro do grupo, para mostrar pro ouvinte a força que essa rede, já vou falando arroba, tá, gente? Do arroba Mães Unidas de Moca tem. Semana passada, eu recebi uma mensagem que dizia assim: Letícia, eu estava pensando esses dias no quanto seu trabalho ajuda as mães e as mulheres, quantas delas, isso que você faz sair da depressão, fez sair da depressão, né? E eu confesso que eu não sei se ela falava dela ou de alguém que ela conhecia. Outra me mandou um boa tarde, eu respondi boa tarde, e depois ela veio assim: não, é só para dizer que eu tenho muita sorte na vida por ter lhe conhecido. Eu não tenho grandes histórias para contar. Eu tenho essas pequenas mensagens e essas pequenas transformações que, para mim, são gigantes, sabe? Para mim, são geniais. Eu falo, teve uma versão do Mamaço, Ariane, que foi uma única gestante. Uma única gestante foi no Mamaço naquele ano. E eu falei assim... E ela não estava conseguindo amamentar o bebê dela, e ela saiu de lá conseguindo amamentar o bebê dela. Todo o trabalho que nós tivemos para mobilizar os empreendedores, os hospitais, para estar nesse Mamaço, para mim valeu a pena, porque aquele bebê foi amamentado durante os anos a seguir. Você tá entendendo? Então, assim, para mim isso é uma transformação muito grande. Eu tenho vários casos pequenos para te contar, né, que para mim vai transformar as histórias das Mães Unidas numa história gigante. E quando a gente fala assim, né, como é que fala? Uma história, né, que marcou e tudo, é mais nesse sentido mesmo, sabe? De trazer essas inspirações e das pessoas verem, assim, que um movimento gera outro movimento, que essa é a grande realidade, né? Se a gente ficar parado, estagnado, a gente já sabe que nada vai sair dali, né, Letícia? E as coisas, elas caminham dessa maneira. Eu queria que você falasse para mim que tipo de apoio ou parceria ainda é fundamental para ampliar o alcance do projeto Mães Unidas. Hoje o mundo do empreendedorismo pergunta para cada empresa, né? O que você faz para além de explorar esse mercado consumidor aqui, né? E você tem que ter o que responder, né? Qual é a contrapartida social que o seu negócio tem dado? Isso, inclusive, colaboradores também cobram, né? Com tipo certeza. assim, eu estou trabalhando aqui só para o meu salário no final do mês, ou tem algo, né, aqui pelo qual o meu trabalho... pelos objetivos de vida, etc. Exatamente. Verdade. Então, assim, eu sempre apresento o projeto das Mães Unidas em reuniões, para quem desejar, né? E basta me procurar, gente, porque nós podemos ser esse investimento, né, essa contrapartida social que sua empresa pode abraçar para promover um bem-estar coletivo, né? E é inclusive econômico, de impacto econômico, né? Eu sempre digo que a maternidade é gigante, mesmo com todas as dificuldades, a gente faz acontecer, né? Imagina agora se retirarmos essas dificuldades, amenizarmos esses percalços, né? Ser parceiro ou parceira de um projeto materno é mostrar que acreditamos na força de uma mãe, esteja ela onde ela estiver na sociedade, né? E a gente tem mães aí que são mecânicas,
A gente tem mães que estão em espaços que são ditos, eu vou colocar entre aspas, masculinos, né? Mas que mulher cabe em qualquer lugar que ela desejar estar, e acreditamos nisso e queremos impulsionar essa mulher onde quer que ela esteja. Então, Les, fala pra gente mais da roda de negócio. Quando é que vai acontecer? Até quando pode fazer a inscrição? Qual que é o valor simbólico? A roda de negócios vai acontecer dia 9 de outubro, às 19 horas. Como eu disse, a gente vai ter espaço kids lá, né? Ela custa R$60, tá? Para as mães que já são ativas, participam do projeto, de outras partes do projeto, ela custa R$55. Vai ser a partir das 19 horas, a gente vai ter inclusive show, né? Para poder dar uma impulsionar, dar uma animada no network, né? Enquanto a gente está lá no network, a gente vai ter um show também. Legal. Pós-rodada. E o que a gente quer é que naquele dia 9 de outubro, você conheça outras mães, outras mulheres, saiba que sua dor não é uma dor, você não é um alecrim dourado, né? Outras não mães... Não é só com você, não é só com você. Seja bem-vindo ao clube. 53% da população mundial exatamente passam por coisas do tipo. Então, ali você vai saber que outras mulheres têm a mesma dor, vai saber o que ela fez, né? Porque tem mulher que passou por isso, já passou por isso e resolveu isso, né? Você vai entender que tem soluções que você pode acrescentar também na vida da outra. Rede é isso, né? É a gente estar junto, a gente se entender junto e a gente crescer junto. Junto não, unidas. Unidas, muito bom. E as inscrições vão até dia 25 de setembro? As inscrições vão até dia 25 de setembro, exclusivamente para mães. A partir do dia 25 a 30, a gente abre para mulheres que não são mães. Ah, joia. Inclusive, Ariane, eu quero deixar claro uma coisa. A rodada de negócios, a gente não simplesmente joga a mulher lá, tá? A gente dá, você inclusive sabe muito bem disso, a gente dá um treinamento através dessa pessoa maravilhosa, gente, que vocês escutam aqui toda quinta-feira, né? De como fazer um pitch de negócio, porque chega na rodada, você tem 3 minutos para você falar sobre si. E você tem que saber aproveitar bem esses 3 minutos. Então, você não vai, na Mães Unidas, você não vai numa rodada de negócios sem saber 2 coisas. Você não vai ser jogado aos leões, não. Viu, mulheres? A gente tem um treinamento com a Ariane Galdino que vai ensinar você a fazer o pitch de negócios em 3 minutos com maestria. E outra coisa que a gente ensina, quais são as oportunidades que uma rodada te dá e que você não pode deixar de aproveitar. Né? Então a gente dá esses 2 treinamentos, que é para você chegar lá fina e maravilhosa e sair de lá com case de sucesso, porque é isso que eu quero. E o bolso cheio de dinheiro. Exatamente. Olá, então a gente já tá chegando ao final do nosso 2º bloco. E eu queria que você finalizasse para nós, assim, falando como que as mulheres interessadas podem se engajar no movimento ou podem participar das próximas ações. Sigam as redes sociais, você já falou aí várias vezes, mas vale a pena repetir, @MãesUnidasDemoc, né? Lá tem meu WhatsApp na bio, vocês podem clicar, conversarem comigo, sou uma pessoa super acessível, tá? O povo acha que eu sou especial, mas não é bem assim. Vai ser um prazer enorme ter cada uma de vocês, mães e mulheres, dentro do nosso projeto, trabalhando, se unindo a nós, né? Quanto mais unidas formos, mais fortes seremos. E o que a gente quer é que, vou repetir o que eu já falei no início, que esse pequeno espaço do mundo que é nosso, que é o norte de Minas, reconheça a força e cresça com essa força materna que nós somos. Muito bom. Eu quero agradecer muito sua disponibilidade, viu, Let's? Seu tempo para vir aqui falar para nós sobre o Mães Unidas, sobre essa rodada de negócio, que desse ano é a 2ª, não é isso? É a 2ª. A ideia é você fazer uma por semestre? Uma por semestre. Uma por semestre, né? E se você não falasse, eu ia falar. Eu ia falar assim, olha, gente, não se preocupa não, porque, ô Letícia, as mulheres, elas são capacitadas para ir para essa roda de negócio, né? Você não cai lá de paraquedas, não. Você tem esse momento, né, Les, de reunião ali, numa palestra que a gente encontra online. Então, você já conhece ali as mulheres, os negócios das mulheres ali.
E ali a gente discute, né, a melhor maneira de você fazer o seu pitch, que é a maneira como você apresenta o seu negócio, a sua prestação de serviço em pouco tempo. E aí você vai falar o objetivo, né, justificar aquilo ali. Você pode falar, inclusive, o preço do seu produto, né, ou indicar uma outra ação ali para aquela pessoa que está escutando o seu pitch, para ela interessar pelo seu negócio, para ela poder ser seu cliente. Então, tem todo esse trabalho que é realizado. Eu parabenizo sempre a você, eu sempre falo isso, né? O Mães Unidas, assim, é um projeto, né? Pra mim já é uma organização, mas tudo bem. Você falar que é um projeto, uma organização. Pois é, né, gente? Tem que mudar esses nomes, essas nomenclaturas. Que colabora muito para que mulheres empreendam, para que mulheres busquem esse acesso ao bem-estar, autoestima, né? Para que elas conheçam outras mulheres que passam pelas mesmas coisas que elas, para que elas se fortaleçam, né? Porque a gente se fortalece muito no exemplo do outro, né? Eu falo assim, cada evento que eu vou, cada momento que eu estou presente, que tem outras mulheres, falam dos casos delas, das questões delas e tudo, eu ouço, eu me fortaleço, eu aprendo, né, muito, e a gente vai replicando, né, as coisas que a gente aprende. Então eu acho que isso também vai colaborar para a gente conseguir lidar com os desafios e ultrapassar essas barreiras que a gente enxerga que ainda são impeditivas ou dificultam o nosso trajeto, né? Como acesso a crédito, disparidade social, preconceitos culturais. Então eu acredito que esses grupos, né, uma organização como a sua, ela colabora muito assim na base, né, estruturalmente, para que a coisa realmente ela se transforme, e não só se transforme, mas ela também vire uma agente... Seja transformadora. Isso, vire um agente orgânico de transformação. Cada mulher sensibilizada ali vai sensibilizar a outra, vai sensibilizar a outra, vai sensibilizar a outra. Eu sou fã desse conceito de ecossistema, porque eu acho que é isso que muda o mundo. A gente vê que é isso que muda o mundo, né? Então, parabéns pelo trabalho que você faz, viu? Muito sucesso na próxima rodada de negócio e queremos logo uma feira de mulheres empreendedoras. Menina, vai acontecer, pode ter certeza. Pois é. Como grupo, né, a organização, vou colocar agora a nomenclatura correta, como a organização está crescendo exponencialmente, a gente já tem previsão de acontecer uma feira de negócios empreendedoras, sim. Pois é, então nós logo nós teremos um outro programa aqui com a Letícia falando sobre essa feira de mulheres empreendedoras, que com certeza vai ser incrível e vai colaborar com muita gente. Muito obrigada, viu, Letícia, mais uma vez. Eu que agradeço o convite, muito obrigada também à Rádio Unimontes. É muito bom estar de volta à casa, depois de tantos anos. Assim, os filhos vão bem, né, Paulo? Obrigadão. Gente, é isso aí. Ficamos aqui com mais um Empreendedor em Ação, esse programa que toda quinta-feira, às 18 horas, acontece aqui na Rádio Universitária e que você pode também escutar o podcast na íntegra, caso você tenha perdido algum pedacinho ou você tenha ouvido tudo e está querendo indicar para aquele amigo, aquela amiga sua. Pois é, pode ir lá no nosso canal Empreendedor em Ação e você vai encontrar esse podcast lá todinho, é só compartilhar o link, ok? Não esqueça de se inscrever, clica no sininho para você receber aí o nosso conteúdo semanal. Me segue lá no Instagram, @ArianeGaldino_reinventa, para você ficar sabendo aí, né, de eventos, de coisas que acontecem na cidade. Lá também tem dicas sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina, ok? O que mais, Paulo? Agradecer aos nossos patrocinadores, né, incríveis, que nos apoiam culturalmente aqui. Agradecer a Novais Empreendimentos, ao Cicobi Credinor, a Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor, porque sem vocês, com certeza, seria mais complexo. E aí eu quero que você que está nos escutando, se você quiser ser esse apoiador cultural, faça aí um contato conosco no e-mail empreendedoremasãomoc@gmail ou lá no meu Instagram, @ArianeGaldino_reinventa, ou no Instagram da Rádio Universitária, e seja um apoiador cultural da rádio que oferece o melhor da música e do conteúdo. E até a próxima quinta-feira, às 18 horas, na Rádio Universitária, com mais Empreendedor em Ação. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.